Graça com paz vos seja multiplicados no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos que assistem na casa do Senhor nas horas da manhã, meus amados irmãos que nos acompanham à distância, que a sua vida seja sempre para o melhor, guardada e protegida no poder do meu Deus, que segundo a sua graça e misericórdia nos tem assistido em toda a nossa caminhada e nos tem sustentado com um braço forte. Nesta manhã, nós vamos abrir a poderosa palavra de Deus, quando nós estamos pensando em nova temática da nossa igreja, fomos chamados para permanecer no corpo, permanecer em Cristo. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, e nos acompanhar. Nós lemos Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Gênesis 12, versos 1 a 3. Na sua versão que você tem na mão, você pode ler, nós leremos aqui em duas versões. Uma está projetada aí para você nos ajudar e a outra vamos repetir na versão atualizada que está na sua mão. Vamos ler? A primeira é aquela que está projetada. Então, todos juntos. Então, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De você, todos os povos da terra serão abençoados. Que beleza! Um chamado para pertencer. Vamos na versão que você tem na sua mão agora. Está na mão? Então vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas. Glória a Jesus. Pode sentar, meu irmão. Você que está nos acompanhando de longe, seja muito bem-vindo. Agora é hora de manter a sua Bíblia aberta para ouvirmos a exposição da poderosa Palavra de Deus. Se você quiser conhecer a respeito da vida deste homem dedicado, você pode usar a sua Bíblia, é a melhor fonte que tem. Este homem chamado Abrão é depois mudado o seu nome para Abraão. A história da vida dele está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25. Do capítulo 25 em diante, nós vamos ter a história da vida de seus filhos, seus netos e bisnetos. A história que Deus escreve desta família é a revelação de como Deus quer se relacionar com a família. É impressionante como temos a facilidade de, ao ler o texto, entendermos que Deus quer tratar com um homem. Será que somos capazes de compreender que neste texto Deus fala com um homem,
Mas a proposta de Deus não é para um homem. Olha para o texto e pergunte para o texto, ao invés de você dar a resposta, pergunte para o texto. Deus fala com Abrão, mas é para Abrão guardar a bênção para ele? A bênção é exclusiva para Abrão? É fácil. Se você ler o texto com carinho e for apenas um aluno de terceiro ano do ensino primário, você já teve contato aí com interpretação de textos? Você vai entender que Deus está dizendo para Abrão que ele vai abençoá-lo e torná-lo próspero. Alguém é próspero para si mesmo? Em seguida, Deus diz para ele: pelo ministério que você vai exercer na terra, eu vou abençoar todas as famílias, e por todas as famílias, todos os povos da terra. Logo, a bênção de Deus não é como um dique, não é como um açude, não é como uma represa. A bênção de Deus, ela nos alcança como rios de águas vivas. É assim que a Bíblia trata de toda sorte de bênçãos que recebemos do Senhor. Quem recebe e repassa, sempre recebe novidades. Quem recebe e retém, quem passa pelo interior do Brasil, vê a história dos diques, das represas, dos açudes. Nesse tempo agora de inverno, seca de rachar o fundo da represa, se for uma represa natural. O açude quase que acaba a sua água, mas a nascente continua jorrando. E o rio recebe, neste mesmo período, ele pode sofrer um pouco com a pouca água que é lançada sobre ele, mas ele não seca, ele não racha o fundo, ele recebe lá na nascente e ele transporta até o mar. Ele sempre tem novidade, porque ele recebe e divide, repassa. É importante olharmos para esse texto e compreendermos dentro do seu contexto. Diz os historiadores que Abrão viveu aproximadamente entre os anos 1800 antes de Jesus. Nós estamos em que ano? 2025. Com 1800, quanto dá? 3.825 anos de que esse texto, não, de que o texto foi escrito, não, de que o texto foi revelado. Da conversa de Deus com Abrão. Essa conversa de Deus com Abrão. Ele nasceu num lugar chamado Ur, ao sul da Mesopotâmia, num território hoje dominado pelo Iraque, possivelmente. Então, diz os historiadores que Abrão cresceu numa cidade que era a potência dos seus dias. Era um centro comercial, era um centro onde já tinha indústrias, era um centro onde havia muitos ídolos. Havia o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da Lua, a deusa da Lua, que eram interpretados naquela cultura como o personagem, o rei que domina, a rainha que domina e a mãe da rainha, além de outros deuses. Estes eram os deuses principais da adoração. A religião dos caldeus, ou de Ur, era representada especialmente
pela luz que brilha no meio da escuridão, a lua, que naquela cultura representava a presença da rainha. A rainha era a beleza do império. Ur teve seu auge e foi a cidade mais importante daquele período do mundo antigo, quando Abrão morava ali. Naquele lugar, rico, no meio da família, seguro, amparado. A Escritura vai dizer que ele era filho de Éber, descendente de Éber. A família de Éber, já há alguns anos, algum tempo, era uma família de mercadores, que tinha nome e renome. Os irmãos que são mais antigos lembram de que, antigamente, o pai, o seu avô, ou o seu bisavô, dizia para qualquer criança da casa assim: vai lá na farmácia, pega isso, ou vai lá no mercado, pega isso, ou vai lá no armazém, né, como era a linguagem antiga, pega esse negócio lá e avisa para o seu Joaquim, ou para o seu Manuel, que é para botar na minha conta. Eu fiz isso. E nós íamos lá e falávamos com o dono do comércio, e o dono do comércio prontamente entregava o produto na nossa mão e anotava lá no caderninho dele. Essa era uma cultura muito antiga, desde os tempos de Ur. Hoje, nas escavações, tem se descoberto tabuinhas feitas de produto de argila, onde o nome das pessoas era anotado, quanto ela ganhava e se ela tinha recebido ou não tinha recebido. Abraão está nesse lugar onde o avô dele é um personagem fantástico. Sabe de onde veio o nome Hebreus? Pois é. Esse Éber era um comerciante famoso, de maneira que para onde Abrão fosse, ele estaria protegido debaixo do nome do seu avô. Mas o Senhor nosso Deus chama Abrão e a primeira ordem para ele é: sai. Vem ou vai. Feche o texto. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós estamos trabalhando na nossa igreja sobre um tema: chamados para pertencer. Chamados para pertencer. Eu acho muito bonito quando tenho de tratar com noivos. E um dos textos que gosto de tratar com noivos é 1 Coríntios 7. E em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, escrevendo com relação ao casamento, ele diz assim: você está disposto a assumir esse compromisso? Depois que você casa, o seu corpo não é mais seu, mas é do outro. Você está pronto para honrar este outro corpo, para amar este outro corpo, defender este outro corpo com toda a força do seu coração e da sua alma? Você está pronto para dar a sua vida em favor deste outro corpo? Porque agora ele é seu. Depois do casamento, o seu corpo deixa de ser propriedade exclusiva sua e passa a ser propriedade do outro. Creio que muitos divórcios nos nossos dias acontecem exatamente porque as pessoas não param para pensar o que significa. Creio que muitas brigas dentro dos casamentos acontecem porque as pessoas não pensam que casar significa pertencer ao outro.
O meu carinho, o meu desejo, o meu zelo, a minha dedicação deve ser agora do outro. Eu te amo, viu, Quilha? Passa o tempo, não importa. 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Você olharia para o espelho e falaria alguma coisa ruim para aquela pessoa que está ali espelhada? Você lançaria uma maldição naquela pessoa que está espelhada? Então, por favor, cuide com o que você fala, com o seu amor, com esta pessoa que você escolheu para ser sua companheira para a vida toda, porque ela é dona do seu corpo e você é dono do corpo dela. No livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus está fazendo exatamente isso com Abrão. Eu não aceito culto idólatra. Eu não aceito culto dividido. Eu não aceito um momento para adoração e um momento para profanação. Muitos anos depois, o profeta Isaías, já vivendo aí como filho da família de Abrão, há muitos anos lá atrás está Abrão, no capítulo 1, ele é duro quando ele diz assim, diz o Senhor: quem foi que pediu a vocês para virem me adorar? Quem foi que mandou vocês trazerem ofertas e sacrifício para mim? Quando vocês aparecem diante de mim, eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar, porque vocês não sabem o que estão fazendo. Coisa dura. A chamada de Deus para que Abraão saia é porque Deus quer ser exclusivo na vida de Abraão. Deus não aceita qualquer inclusão. Deus é exclusivo. Ou Ele é o nosso Deus, ou Ele não é o nosso Deus. Ou Ele é dono da nossa vida e dono da nossa casa, ou Ele não é nada para nós. Aí Deus diz para Abraão: Abraão, sai do seu conforto, sai da proteção que você acredita que tem no nome do seu avô, sai da segurança da cidade, sai da estabilidade, deixa para trás os ídolos, abandona essa adoração profana que não me satisfaz. Abraão sai desta situação. E é lindo observar que a chamada, logo no primeiro versículo, é: sai e vem. Para entrar num relacionamento frutífero, abençoador e próspero, é preciso largar o lixo, largar o erro, largar todas as coisas que não são de Deus para trás. Muitos anos depois, foi escrito também na Escritura, já nos dias de Jesus, e Vencedores colocou música. Não, foi antes. Vencedores gravou também, mas é do grupo Elo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e fértil tem. Só eu. Misericórdia, hein? É preciso abandonar o passado para poder entrar no relacionamento
firme. É por isso que ainda hoje, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, no dia dos profetas, eles exortavam o povo assim: arrependei-vos. Como eu citei o profeta Isaías, eu quero voltar a ele ainda no capítulo 1, no verso 16, ele vai dizer assim: eu estou sentindo nojo de vocês, mas eu quero lembrar para vocês: lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, e comereis o melhor da terra. É preciso que Abraão entendesse que não bastava mudar de cidade, não bastava mudar de endereço, era preciso mudar de vida, mudar de dependência. A dependência agora não é do nome do pai, não é da segurança dos muros da cidade. A segurança agora não é da estabilidade financeira. A segurança que vamos desfrutar agora é de que temos um Deus que vai comigo na jornada. E aí, nós vamos ao segundo tempo. Se esse Deus exige adoração exclusiva, Ele garante a nossa caminhada. E o nosso segundo proposta é: você pode ir e adorar com exclusividade a Deus, porque Deus é quem te fará prosperar no caminho. E o versículo 2 diz isso. Qual foi a versão que você está usando? Eu não sei se você prestou atenção, as palavras são diferentes na tradução, mas o texto é idêntico. Não importa a Bíblia que você usa, qualquer Bíblia que você usar, a história do texto é a mesma, o teor do texto é o mesmo. Um fica mais fácil de entender, o outro é mais rebuscado na linguagem. Não importa. Ele diz aqui, no versículo 2, que você tem à mão, o Senhor diz assim: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, sê tu uma bênção. 3 coisas que acompanham a toda pessoa que é próspera. Todo cristão deve aprender a prosperar, não a prosperar. Eu pago o dízimo 10% e Deus multiplica os 90% em 200%. Não é por isso. Outra coisa que eu quero lembrar é que eu não pago o dízimo. Você paga o dízimo? Paga o dízimo? Eu não pago, não. Eu só devolvo. Deus me dá 100% e diz assim: filho, confia em mim. Eu vou multiplicar, e essa outra parte que vai ficar com você, você vai usar para tudo que você precisa, ainda vai sobrar. Essa é a dinâmica do dízimo. Mas aqui, o Senhor diz para Abraão assim: creia, confie, vem comigo. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma pessoa muito importante. Eu vou fazer de você maior do que o seu avô. Eu vou dar para você uma linhagem pura, santa, imaculada, que eu vou chamar de propriedade exclusiva de Deus. Eu vou criar em você uma nação santa. Foi Moisés que escreve muito depois isso lá no livro de Deuteronômio. Mas aqui o Senhor está dizendo para Abraão assim: eu quero você só para mim, porque eu vou te abençoar. Você não precisa do nome do seu avô, não precisa da proteção da cidade, não precisa da herança da sua família, você precisa de Deus. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei. A bênção de Abraão não decorre de relacionamentos humanos, não decorre de adoração de ídolos, não decorre de pagamento de qualquer coisa. A bênção de Abraão decorre do fato de Abraão servir exclusivamente a um Deus, Criador dos céus e da terra.
Abraão aprendeu por informação oral de que o Deus criador de todas as coisas, ainda não tinha a Bíblia, ainda não tinha escrita. A escrita surge poucos anos antes de Abraão, com os chamados ugaritas, os descendentes de Hugo, que são daquela região. É importante trazer à memória: Deus faz promessas grandiosas. Deus fez promessas a Abraão que são extensivas a todos os que creem e esperam no Deus da sua salvação. A outra lição desse texto é que Abraão recebe as bênçãos. O Deus que faz prosperar derrama a bênção sobre Abraão. Mas olha para o versículo, por favor, versículo 2, e me responda: o que Abraão faz com a bênção que recebe? Eu te abençoarei, e a bênção será assim: te farei uma grande nação, te engrandecerei o nome. E o que você faz com a bênção? Seja uma bênção por onde você passar. Vem comigo. À medida que você vem comigo, aonde você passar vai ser uma bênção. Eu desafio você durante a semana pertencer a este Deus e ler a história de Abraão. Uma das coisas muito comuns naquelas terras, ainda até hoje, é aonde tem água, tem pasto. Mas as águas não são fáceis. Elas não têm em todos os lugares. Tem desertos imensos pela peregrinação de Abraão. Incrível. Pode ler o texto. Onde Abraão chegava, tinha água. Pode ler o texto, do capítulo 12 até o capítulo 25, e pode continuar com a história de Isaac, com a história de Esaú, com a história de Jacó. De Jacó e Esaú, você vai ver. Aonde eles chegavam, tinha água e tinha pastagem. Mesmo no deserto, na peregrinação, quando o gado cresce assustadoramente com Abraão e seu sobrinho, Abraão olha para o sobrinho e eles resolvem não dar mais para caminhar junto. O gado é muito grande, os empregados são muitos, estão brigando entre si. Vamos fazer o seguinte: escolhe para onde você quer ir. O sobrinho escolhe o vale. No vale tem rio, no vale tem pastagem, o vale é muito bom. E Abraão diz: tá bom, você vai para o vale, eu vou para as montanhas. E Abraão continuou rico. A bênção de Deus que vai com Abraão para onde ele vai é para dividir. O sobrinho ficou rico. As cidades ao redor, você vai lendo a história, ele encontra com os siquemitas pelo deserto, e os siquemitas ficam ricos. Há um período de seca muito grande na peregrinação de Abraão. Ele desce para o Egito, e o Egito enriquece. Ele precisa levar a bênção por todos os lugares. Pertencer a Deus é a segurança de que eu sou protegido. Abraão entendeu, e Abraão começou a dividir com os povos por onde ele ia. Ele derramava a bênção por onde ele passava. Ele não precisava fazer nenhum discurso, não precisava de palanque, nem de microfone. Por onde ele passava, as pessoas entendiam: ali vai um servo do Deus vivo. E as coisas aconteciam na sua caminhada. O terceiro ponto que eu quero lembrar de você, ou ainda nesse segundo ponto, é: seja uma bênção. Se você pertence de fato a Deus, seja uma bênção. No seu falar, no seu agir, no seu cuidar com os outros, seja uma bênção. Revele quem é o seu Deus.
Demonstre que você pertence a um Deus que é dono do céu, que é dono da terra, que é dono de todas as riquezas. Mostre para as outras pessoas que você é capaz de dividir, mesmo quando só tem um pãozinho. E Deus multiplica a nossa mesa. Mostre que você é capaz de sorrir com quem está feliz, mas mostre que você é capaz de chorar com quem está aflito. Seja um homem, seja uma mulher, seja uma criança de Deus, a anunciar que nós temos um Deus que é santo, que é justo, que é reto, que é bom, mas que Ele exige exclusividade. Além de exigir exclusividade de adoração, Ele faz prosperar ao que nele confia. E daí nós vamos ao nosso terceiro ponto, que diz: pertencemos a um Deus que é zeloso. Você se lembra do quarto mandamento? Lembra? Quem ainda lembra de qual é o quarto mandamento? Não? Tem um mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor é Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai no filho até a terceira e a quarta geração, mas que abençoa. Bom, isso está lá no capítulo 20 de Êxodo. Abraão aprendeu que Deus é um Deus zeloso. Nesta conversa com Deus, Deus exige de Abraão que ele saia para abençoar, para ser abençoado, porque Deus zela pelo seu nome. E aqui vai uma dica importante que a Tainá gosta. Deus abençoa todas as pessoas que te ajudam na caminhada. Todas as pessoas que te ajudam na caminhada, Deus abençoa. E não precisa ter medo de nada, porque Deus mesmo amaldiçoa todos os que te amaldiçoam. Você não precisa lançar maldição, você não precisa dar resposta à altura, você não precisa ficar irado. Eu amo às vezes as respostas de Davi, é assim: o Senhor é quem julga a minha causa. É o Senhor quem cuida dos meus problemas. Na história de Lutero, tem um texto muito interessante, foi escrito por Vicente Temudo Lessa. Diz que numa ocasião, quando Lutero estava condenado pela Igreja Romana, condenado à morte, alguém bateu na porta da casa onde Lutero estava escondido, e um serviçal lá veio dizer, um empregado lá veio dizer: senhor, o diabo está na porta. Vou lembrar para você, o diabo, na linguagem daqueles dias, era alguém que representava a Igreja Romana, as autoridades romanas. E então ele disse: diga, peraí. Parou para falar com Deus e disse: Senhor, o diabo está na porta, o Senhor pode atendê-lo por mim? Abraão aprendeu a lição com Deus neste chamado para pertencer a Deus de maneira tão dinâmica, tão poderosa, que Deus disse para Adão: olha, não tenha cuidados, não precisa se precaver, não precisa observar para o futuro que eu vou fazer, que eu vou deixar de fazer. Tome cuidado, Deus cuida de você. Se alguém te amaldiçoar, Deus
cuida de amaldiçoá-lo. Creia em Deus, confie. Deus continua o mesmo. E aí, este Deus, que é Deus zeloso, promete a Abraão que, ao passar por todo o deserto, podia confiar. No deserto, onde tribos armavam ciladas, eles mesmos caíam. Quando a prosperidade foi grande demais, seu sobrinho dividiu o rebanho e partiu. Deus continuou abençoando Abrão. Os descendentes de Abrão foram engolidos pela terra, foram mortos juntamente com todos da sua casa, porque desobedeceram a ordem do Senhor. Mas o servo do Senhor foi e ainda hoje é protegido do medo, das armas, das ciladas do mal. Ninguém pode deter o escolhido de Deus. O Senhor, o Deus eterno, guerreia e luta as nossas lutas. Em Números 24, temos uma invocação do mal paga contra os descendentes de Abrão. O profeta que recebeu dinheiro e fez os sacrifícios por 3 vezes para ter uma resposta de Deus e amaldiçoar aos descendentes de Abrão, volta sempre com a mesma palavra: não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Porque a palavra do Senhor, sempre que vinha pelo profeta, embora ele tivesse profanado, o profeta tivesse profanado, a resposta era: abençoe Abraão, abençoe os descendentes de Abrão. E ainda vai dizer que contra os eleitos de Deus não pode encantamento, nem magia, nem qualquer coisa desse teor. A quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Em Deuteronômio 28, temos muitos anos depois, Moisés escreve dizendo, um dos descendentes de Abraão: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, se seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje eu repasso para vocês, o Senhor, o seu Deus, te colocará por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Deus quer exclusividade na minha e na sua vida. O que é que você tem dado para Deus? Você pertence a Deus? Ainda hoje, o chamado de Abraão é: deixa tudo para trás. Vem, é o chamado de Deus. Chamados para pertencer a Deus de todo o coração e de toda a alma. Chamados para viver com Deus de todo o coração. Chamados para desfrutar das delícias que Deus coloca diante de você, no deserto ou na cidade, no caminho ou no recôndito do lar. Deus faz prosperar aquele a quem Ele ama, Ele cuida de você. Ele hoje está cuidando de você. Chamados para pertencer a um Deus zeloso. Que alegria, que bênção é. Sabe, a bênção que Deus derramou para Abraão, ela acabou culminando numa pessoa. Ela só foi plena em uma pessoa, para ser uma bênção para o mundo inteiro. Jesus Cristo, o meu Salvador. E por Jesus Cristo, esta bênção alcança este ínfimo pecador miserável que sou eu. E ainda hoje se estende sobre você, meu irmão, meu amigo. Mas a bênção deste Deus continua sendo, exigindo exclusividade,
para fazer você prosperar e para te mostrar que Ele quer ser o seu Deus. E Jesus Cristo se manifestou de maneira tão poderosa como o descendente de Abraão, para fazer de mim e de você uma bênção. Ele nos comprou do império das trevas, do pecado, nos comprou dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios sentimentos e ressentimentos, para pertencermos a Deus, o que o apóstolo Pedro escreve lá no capítulo 2, versículo 9. Nós que antigamente não éramos nada, não éramos nação, nem tínhamos direitos, mas agora, eu e você, fomos comprados pelo sangue de Cristo, nosso Senhor, para sermos propriedade exclusiva de Deus, o nosso Pai que nos criou. Fomos comprados pelo sangue remidor do Filho de Deus, Jesus Cristo, para sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quer exclusividade na minha e na sua vida. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, receba-o e celebre. No dizer do apóstolo João, porque todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro recebem a bênção de serem chamados filhos de Deus. Deus quer exclusividade na minha e na sua vida, porque Ele pagou o preço. E ainda hoje, Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer abençoar você, para fazer você uma bênção para a sua família, uma bênção para os seus amigos. E Ele quer ser o Deus zeloso, que cuida de você. Porque ninguém toca no ungido do Senhor, pois Ele cuida de nós. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. A você, um dia de reflexão, um dia de paz, de alegria, de consagração plena ao Senhor.